Amém, irmãos? Paz do Senhor a todos. Bom dia, bom domingo, né? Bom dia do Senhor. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, para abordar alguns assuntos, né? E nós vamos orar, pedir para que Deus nos abençoe, né? Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai amado, por esse dia. Mais um dia de vida, mais um dia debaixo, Pai, da Tua graça, da Tua proteção. Pedimos, ó Pai, agora que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha, através do Teu Espírito, venha nos ensinar aquilo que for útil, Pai, para cada um de nós, Pai. Pai querido, em tudo, Pai, nós te damos graça, Senhor. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, Senhor. Abençoa cada vida que está, Pai, conectada. Abençoa aqueles que vão assistir mais tarde ou depois. Que o Senhor possa trazer uma revelação, que o Senhor possa falar em cada vida, Pai. Em tudo eu te dou graças em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, domingo passado nós estamos falando um pouquinho de 1 Tessalonicenses, né? 5:19. Falamos um pouco sobre fugir da aparência do mal, sobre extinguir o espírito. Falamos também um pouquinho sobre o livre-arbítrio, que Deus não nos fez como robôs, né? Mas Ele nos deu a opção de nós escolhermos, né? E comentamos alguma coisa sobre isso, porque se nós fôssemos robôs, né? Como alguns pensam, nós não teríamos esse poder, essa liberdade de até mesmo extinguir o espírito que está em nós. E nós podemos, né? A Bíblia diz que nós podemos, se nós não andarmos em espírito, nós podemos sim, realmente, apagar, né? Ou extinguir o Espírito Santo na nossa vida. Amém? Também podemos entristecer o Espírito Santo, que também é algo que é terrível, né? Podemos pecar também contra o Espírito Santo, que é o único pecado que não existe perdão, né? Que é a blasfêmia contra o Espírito. Então, irmãos, vamos comentar ainda hoje algumas coisas. Eu queria continuar falando sobre o livro de Gálatas, né? Onde nós falamos um pouco da liberdade, onde o apóstolo Paulo fala que nós somos chamados à liberdade, ou seja, nós somos livres, né? Falamos um pouco dessa liberdade, que Deus não nos tirou da mão do diabo, não nos tirou da mão, né, do nosso acusador, daquele que tinha domínio sobre nós, para nos colocar de novo em julgo. Então nós somos hoje livres, né? Somos livres. Deus realmente nos libertou, mas Ele nos dá essa opção de andarmos pelo Espírito. E o apóstolo Paulo fala que nós não podemos dar, né, por causa dessa liberdade, nós darmos ocasião à nossa carne e fazer aquilo que nós desejamos, né? Aquilo que desagrada ao Senhor. Então, eu queria que você abrisse lá em Gálatas 5, no versículo 17. Nós vamos falar sobre uma luta, né? Uma luta grande que existe dentro de nós. Cada um de nós temos essa luta. E o apóstolo Paulo diz aqui: porquanto a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora,
As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que a praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sobre a direção do Espírito. Amém, irmãos? Então, está bem claro aí o apóstolo Paulo falando sobre essa luta, que a nossa carne luta contra o Espírito, eles se opõem, né, um contra o outro, para que nós não possamos fazer aquilo que nós queremos. Isso sim é algo que nos oprime, que nos escraviza. O quê? A nossa carne, o nosso desejo. E a palavra de Deus diz que é justamente esse desejo, ou seja, os desejos da nossa carne, que nós devemos, como o apóstolo Paulo fala, que aqueles que são, né, ou são guiados pelo Espírito, crucificaram a sua carne e os seus desejos. Amém? Então, cabe a nós, a cada um de nós. Mas existe aí um engano. Muitas vezes a pessoa, eu já ouvi muitas pessoas falando, não, porque nós somos cristãos e agora que você é cristão, você tem que gerar o fruto do Espírito. Mas aí, irmãos, existe uma grande, e às vezes as pessoas não entendem, né, o que é isso. Nós só podemos gerar frutos do Espírito se nós andarmos em Espírito. Porque se nós não andarmos em Espírito, ou se nós não escolhermos andar guiados pelo Espírito, então é impossível você produzir os frutos que são do Espírito. Então existe uma grande diferença entre um cristão que ele é espiritual, e a Bíblia fala sobre isso, nós vamos ler alguns versículos, né? Uma pessoa que é espiritual e uma pessoa que é carnal, né? E nós podemos ser o quê? Cristãos carnais, pessoas que, como muitos dizem, né, são convencidas, mas não são convertidas. Então essa é a grande diferença e é o que muita gente às vezes não entende, porque algumas pessoas, né, dentro da igreja, ou eles realmente a sua vida foi transformada, o seu caráter foi transformado, né? Ele mudou em muitos aspectos, né, da sua vida, e outros, infelizmente, não mudaram nada. Eles têm o conhecimento, até mesmo sabem, né, o caminho, entendem algumas coisas, mas eles realmente não conseguem gerar os frutos, né, do Espírito. Por quê? Porque, infelizmente, eles não crucificaram a sua carne, os seus desejos. E é isso que a palavra de Deus nos ensina, né? Por exemplo, lá em 1 Coríntios 6,12, 1 Coríntios 6,12, acharam aí, irmãos? Amém. Bom, eu não marquei aqui, mas lá em 1 Coríntios 6,12, o apóstolo Paulo diz assim:
tudo me é lícito, né? No versículo diz assim, alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Amém? Então, o que Paulo está falando? Tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, o apóstolo Paulo, ele estava aqui deixando bem claro que o cristão, ele é livre. Ele pode fazer tudo, tudo que os outros fazem. Muitas pessoas às vezes falam, você vai lá na igreja, o teu pastor proíbe você disso, o pastor proíbe de fazer aquilo, isso é proibido. Então tem pessoas que elas vivem, infelizmente, nessa lei ainda da proibição, daquilo que é permitido. E isso tem a ver, às vezes, muitas vezes, com a religiosidade, mas a palavra de Deus diz que muitas vezes esses mandamentos, né, de não toques, não faça, não tem muito poder, né, contra alguns sentimentos ou alguns contra a sensualidade ou contra os nossos desejos. Então, na verdade, é uma escolha. Tudo me é lícito, eu posso fazer qualquer coisa. Mas se eu sou guiado pelo Espírito, e é isso que a palavra de Deus, né? Existe esse se eu for guiado pelo Espírito, então eu vou crucificar os meus desejos. Como diz a Bíblia, um cântico que diz assim, eu já não sou mais o mesmo. Quanto o apóstolo Paulo chega a afirmar, ele diz assim, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Porque ele diz que aquele Paulo que existia, aquele homem que existia, o velho homem que ele costuma dizer, né? Aquele velho homem foi crucificado e com ele também o quê? As suas paixões, seus desejos. Infelizmente, algumas pessoas ainda não morreram para o mundo, não morreram para si mesmo, né? E não entregaram a sua vida totalmente a Cristo. Então, se nós não fizermos isso, é lógico que nós não vamos poder, né, gerar esses frutos, né, do Espírito. Por exemplo, um fruto, e há uma diferença entre fruto e obra, o fruto é algo natural, é natural. Uma goiabeira, ela gera goiabas naturalmente, é algo natural. Então, uma pessoa que ela é guiada pelo Espírito, ela vai gerar frutos do Espírito naturalmente, não é algo forçado. Não é algo que eu vou ter que ficar para a pessoa, olha, você tem que gerar amor, você tem que gerar domínio próprio, você tem que tem que ter benignidade, né? Isso é impossível se a pessoa não andar pelo Espírito. Então isso é uma escolha. Nós devemos escolher, né? Então, nós somos livres, eu posso fazer tudo. O cristão pode fazer tudo, ele pode dançar, pode beber, pode fazer o que ele quiser, mas nem tudo me convém, nem tudo nos é conveniente. Então nós devemos o quê? Se nós andarmos pelo Espírito, eu sei aquilo que é bom e aquilo que não é bom, eu sei aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus, né? Eu lembro de uma pastora que da Quadrangular, ela era esposa do superintendente lá do seminário do ITQ, e uma vez ela nos deu lá um testemunho, né? Ela falou que ela criou os filhos dela dentro da igreja, e eles foram criados dentro da igreja, e o filho dela cresceu, e um determinado dia ele chegou para ela e falou, mãe, eu vou com meus amigos, nós vamos sair. E ela falou, tudo bem, filho, onde você vai? Falou, nós vamos aí numa boate. E aquilo, no primeiro momento, para ela foi um choque, né? Ela pensou, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou proibir meu filho, né? Porque isso é errado. Mas ao mesmo tempo, ela começou, acho que Deus deu uma sabedoria para ela. E ela falou assim, tudo bem, filho, pode ir, filho, pode ir. E disse que ela foi orar.
ela foi orar. O filho saiu com os amigos e ela foi orar. Ela pediu para que Deus, né, tocasse no filho dela, para que Deus falasse no coração dele, para que o Espírito Santo falasse com ele. E o que aconteceu? Ele saiu, passou alguns minutos, uma meia hora, ele logo voltou, e a mãe dele falou, e você você não ia sair? E ele chegou para ela e falou, mãe, olha, eu fui para aquele lugar, eu não conhecia, não sabia o que era, eu fui com meus amigos, mas olha, quando eu estava lá, mãe, eu vi que aquilo não é o meu lugar, eu vi que aquilo não é um lugar bom para mim, que aquilo não faz parte da minha vida. Então nós vemos, irmãos, que não precisou a pastora proibir, né? Mas o próprio Espírito Santo falou no coração daquele menino. Ele viu que ali era algo que não era conveniente para ele, e assim somos nós. Somos nós. Agora não pense que hoje você, por exemplo, pastor, mas eu estou na igreja, eu não consigo dominar algumas coisas, eu não consigo mudar algumas coisas. Só que a Bíblia diz que nós estamos num processo de edificação. Ou seja, Deus não faz um prédio completo, não. Nós estamos começando. Algumas pessoas na igreja, elas estão aos poucos matando a sua carne ou deixando, né, que o Espírito faça a obra na vida dele. Então, elas vão se dominando, vão tirando alguns hábitos da sua vida, algumas coisas vão sendo mudadas, né? A maneira de falar, a maneira de agir com as pessoas, né? E então a pessoa vai se permitindo ao Espírito Santo e o Espírito Santo vai transformando. A Bíblia diz que nós vamos nos revestindo a cada dia, né? Então nós somos sendo transformados. Na verdade, é uma transformação, não é um passe de mágica. Então, mas nós devemos dar liberdade. E como que nós damos liberdade? Através da oração, através da submissão. É como a palavra de Deus, né, que nós devemos, né, nos sujeitarmos a Deus, né, e quando nós sujeitamos a nossa vida a Deus, ou seja, Jesus ensinou isso, né, sobre a vontade, ao contrário que muitas pessoas falam que nós não temos uma vontade e que nós não temos um livre-arbítrio. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, ele disse, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, o princípio do Espírito Santo agir na minha vida é eu me submeter a ele. É chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu não consigo, eu não posso, eu não consigo mudar, eu não consigo me transformar, mas eu peço que o Senhor faça em mim a tua vontade, o teu querer. Eu me submeto ao Senhor. Então, quando nós fazemos assim, então nós estamos dando liberdade ao Espírito, né, para que ele venha realmente produzir frutos, né, na nossa vida. Agora, isso não é algo tão simples, né? Por quê? Porque, como o apóstolo Paulo fala, existe uma luta, é uma guerra. Nós somos nascidos do Espírito, nós temos o Espírito Santo, mas nós habitamos num tabernáculo de carne, ou seja, a nossa carne sempre vai militar contra a vontade do Espírito. Então, é uma escolha. E como eu posso andar em espírito? E como eu posso andar na carne? Depende daquilo com que nós nos alimentamos, né? A palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, se eu me alimento de coisas espirituais, então eu estou fortalecendo o meu espírito. E quando eu fortaleço o meu espírito, esse espírito, ele vai ter o quê? Ele vai ter mais condições de fazer a vontade do Espírito Santo. Ou seja, cada vez que eu fortaleço o meu espírito,
buscando as coisas espirituais, eu vou me tornar uma pessoa mais espiritual e menos carnal. Quanto mais eu for espiritual, mais eu vou obedecer a voz do Espírito do que a voz da minha carne. Agora, pelo contrário, né? Se nós dermos vazão à nossa carne, alimentarmos a nossa carne, então dificilmente nós vamos poder ser guiados pelo Espírito, porque a nossa carne ela vai estar forte, né? Então nós devemos escolher. E nós sabemos qual é a guerra. Qual é a guerra que nós temos de fazer a vontade do Espírito? Por exemplo, quando nós, né, a preguiça, por exemplo, a preguiça é algo da carne, é algo que nós temos que lutar. Cada dia nós devemos lutar, né? Uma pessoa que, por exemplo, ela tem que trabalhar, tem que estudar, então há aquela luta, há a vontade da pessoa não fazer, mas aquela força interior diz que ela tem que fazer. Então, nós também, como espirituais, nós sabemos que existe uma luta para a gente orar, existe uma luta para a gente aprender a palavra de Deus, existe uma luta para nós crescermos, né, no conhecimento, existe uma luta para que nós possamos ir à igreja, né? Por quê? Porque lá nesses lugares nós vamos receber alimentos espirituais. Então a nossa carne ela luta contra essas coisas, ela não aceita. Então quanto mais nós dermos folga para a nossa carne, menos nós vamos fazer a vontade de Deus, né? É como algumas pessoas falam, não, eu não tenho tempo, né, para certas coisas, eu busco a Deus aqui em casa mesmo. Isso é uma mentira, irmãos. Infelizmente é uma mentira, porque nós, quando nós damos ocasião à nossa carne, ou quando nós estamos nessa área de conforto, né, que nós damos esse conforto para a nossa carne, nós relaxamos, eu não sei nem se o Valmir está assistindo aí hoje. Então, mas o Valmir estava me falando outro dia, né, que a gente tem que fazer alguma coisa, alguma atividade física, né? E eu comecei aí com o Ronaldo, né? A gente está aqui à noite, né? Nós marcamos de estar subindo ali na laje e fazendo alguma coisa, né? Procurando exercitar o nosso corpo. E como é difícil, irmãos, como é difícil você lutar contra a sua vontade, né? Porque você faz o primeiro dia e cansa, e aquilo dói, aí no outro dia você já não quer. Então nós fizemos aí um acordo, né? Fizemos um acordo mútuo para quê? O dia que ele não estiver bem, eu vou incentivar ele. O dia que ele não estiver bem, eu não estiver bem, ele vai me incentivar. E por isso que nós andamos em comunidade. É que a palavra de Deus diz, porque um incentiva o outro. Agora, se nós ficarmos sozinhos, infelizmente, a tendência é cada vez nós vamos ficando mais relaxados, cada vez mais preguiçosos, né? E vamos parando com tudo. Então, às vezes, a pessoa diz assim, eu não preciso ir na igreja. É a mesma coisa uma pessoa que diz assim, eu não preciso ir numa academia. Eu faço exercício em casa. É difícil. Às vezes na academia você vai ter ali alguém, né? Você vai ter ali professores, você vai ter pessoas que vão incentivar você a continuar, a você persistir, né? A você a lutar contra a sua carne. Então, se nós, como diz a palavra de Deus, se nós andarmos no Espírito, então nós não vamos obedecer os desejos da nossa carne. Então, cabe a nós, né, nós crucificarmos, né, a nossa carne, né, o nosso homem interior, essa vozinha que diz sempre para você, não, isso é bobagem, nós devemos resistir, como diz a palavra de Deus também, né, sujeitai-vos, pois, a Deus, né, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se eu não me sujeitar a Deus, então eu não tenho condições de resistir ao diabo. Ou seja,
o diabo vai vencer, o diabo vai prevalecer, a vontade da minha carne vai prevalecer. Então é uma luta constante, é uma luta onde eu tenho que fortalecer o meu espírito. E, infelizmente, é nessa guerra que as pessoas mais estão perdendo, né? Ou seja, a carne ela vai dominando, dominando, até o ponto que nós vemos que o espírito ele é extinto, né? Ou seja, ele não consegue mais agir na mente da pessoa. E a palavra de Deus diz que a pessoa fica com a sua mente cauterizada, ou seja, cauterizar é mais ou menos um calo, né? Você põe um sapato novo e aquele sapato começa a pegar ali naquela região e começa a machucar e você insiste em colocar ali o sapato e você põe um algodão e aí vai machucando, até que chega um ponto que o seu organismo cria uma pele dura e ali o que acontece? Você não sente mais nada, né? Então, é como se algo fosse cauterizado. Você não tem mais aquele sentimento naquela região. Então, nós podemos cauterizar, né, a nossa mente, nós podemos cauterizar o nosso coração para não ouvir mais a voz do Espírito. E é o que acontece. Muitas pessoas, né, infelizmente, elas vão dando liberdade, até um ponto que elas não sentem mais nada, né? Tudo que elas fazem tá bom, tudo aquilo que ela faz ela acha que está certo, tudo que ela fala, tudo que ela pensa. Por quê? Porque infelizmente o espírito naquela pessoa ele foi extinto, a sua mente está cauterizada. É como aquela história de um homem forte, né? O homem era forte e alguns meninos falaram assim, olha, deixa a gente enrolar você nessa linha, né? E o homem forte falou, não, pode, tudo bem. E aqueles meninos começaram a enrolar ele com aquela linha fininha, né, de pipa, e foram dando voltas. Aquele homem seguro, não, a qualquer momento eu posso ficar livre, né? A qualquer momento eu posso me libertar e foram dando voltas, até que chegou um momento que ele não conseguia mais se libertar. E é assim que o diabo e a nossa carne agem. Nós vamos dando liberdade, nós vamos dando uma liberdade, nós vamos fazendo concessões, né? Na verdade, a nossa vontade, né? Nós não separamos aquilo que é lícito e aquilo que não convém, né? E o que acontece? Chega um momento que a pessoa está totalmente dominada. É o que Paulo fala, que aqueles que estavam em Cristo, né, nasceram e de repente elas voltaram. O apóstolo Pedro fala sobre isso. Aqueles que foram lavados, né, a porca depois de lavada, ela volta a rolar na lama. E o cão, ele torna seu próprio vômito, ou seja, a pessoa volta aquilo que da onde ela foi tirada, ela muitas vezes começa a fazer as coisas que ela fazia e às vezes até pior, porque infelizmente eu conheço pessoas que andavam na igreja e elas tinham alguns problemas, sim, mas quando a pessoa sai da igreja e quando ela começa a dar vazão, ela começa a fazer coisas piores até coisas que ela não aceitava, né? Ela não admitia, ela começa a fazer. Muitos se entregam à droga, a vícios e à prostituição e assim vai. É como diz a palavra de Deus, né? Um abismo chama outro abismo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, no versículo 19 de Gálatas 5, diz assim: as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, né? Impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdias, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, né? Embriaguez,
orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Então, não sou eu que estou falando, é o próprio apóstolo Paulo. Aí você tem uma relação de obras da carne, né? Então, obras são diferentes de frutos. Obra é aquilo que você se empenha para fazer. Ou seja, se eu quero fazer caridade, eu vou me empenhar para fazer caridade. E as obras da carne também. Se eu me empenhar em fazer aquilo que a carne gosta, logicamente que eu vou ter êxito, né? E tá aí a relação, né? A relação de obras da carne, né? Agora, ele fala também aqui, né? No versículo 22, né? Ele fala: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Aí ele continua: se vivemos, aí existe a condição, se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sobre a direção do Espírito, né? Não nos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Amém, irmãos? Então, tá aí os frutos do Espírito. É aquilo que quando você decide andar pelo Espírito e sobre a direção do Espírito, então você vai gerar isso naturalmente, né? Ou seja, o amor, a alegria, a paz, a paciência, né? A fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Então, se uma pessoa ela for nascida de novo, ou seja, se ela não for uma pessoa espiritual, ela não adianta nós aconselharmos alguém, olha, você tem que produzir fruto. É como eu chegar para como eu falei aqui, uma goiabeira, chegar para uma goiabeira e falar, você tem que produzir maçã, né? E Jesus disse que a árvore boa, ela produz fruto bom, mas a árvore má, ela só vai produzir fruto mau. Não tem como eu aconselhar alguém, né? E dizer, olha, você é uma goiabeira, mas você tem que produzir maçã. Não tem como. Isso só é feito se a pessoa realmente ela nascer, né? Como diz a palavra de Deus, da água e do Espírito. Quando o apóstolo Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios 2, 14, ele também fala sobre isso, né? 1 Coríntios 2, versículo 14, diz assim: as pessoas, eu estou usando uma tradução bem aqui livre, né, para você poder entender melhor. As pessoas que não têm o Espírito, olha aqui, irmão, o Espírito, lembra que eu falei? O Espírito em letra maiúscula é o Espírito de Deus, né? As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem o quê? Absurdas, e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas e ele mesmo por ninguém é compreendido. Amém, irmãos? Então, você vê que é aquilo que nós estamos falando. Uma pessoa que não tem o Espírito, então não adianta, por exemplo, eu explicar para uma pessoa que às vezes ela não aceita, ela não recebe o Senhor Jesus como seu Salvador, né? Ela não se sujeita,
Então, não adianta eu explicar, não adianta eu fazer. É como eu vejo muitas pessoas perdendo tempo aí. Ah, porque a química prova isso, porque a natureza, e ficam tentando explicar coisas para pessoas que elas não têm condições de entender, né? Elas não são espirituais. Então, tem muita gente que fica, né, perdendo, às vezes, o tempo, gastando tempo, quando na verdade nós deveríamos, né, entender que quem faz esse trabalho é o Espírito Santo de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos orar pelas pessoas que nós queremos que elas se convertam, orar pela nossa família, orar para quê? Para que Deus, a Bíblia diz que não foi, Jesus mesmo disse, não foi vocês que me escolheram, né? Ele disse para os seus apóstolos, mas eu escolhi vocês, né? Para que vocês vão, que vocês deem fruto e que o seu fruto permaneça. Então, a salvação, ela começa em Deus, né? Deus que faz. Então nós devemos orar, nós devemos pedir a Deus em oração por aquelas vidas, pelos nossos filhos, né? Pelas pessoas que nós amamos, e em vez de ficar debatendo, como diz a palavra de Deus, às vezes esses debates aí só promovem problemas e não resolvem nada, né? A palavra de Deus não foi feita para isso, para que a gente entre em debates, né? Porque em nenhum lugar na Bíblia você vai ver que nós devemos provar alguma coisa para alguém. Nós não temos que provar para alguém que Deus existe, nós não temos que provar, nós temos que crer, nós devemos anunciar. E a palavra de Deus, os que creem serão salvos, os que não creem serão condenados. É simples assim, né? Mas quem dá essa capacidade da pessoa entender é o próprio Espírito de Deus. Então, às vezes não adianta você ficar aí no teu marido, né, enchendo ele de sabedoria, de estudo. Não, você tem que orar, né? É um conjunto de oração. Você começa a orar, Senhor, quebra o coração dessa pessoa, Senhor, move o coração. Você começa, como diz a palavra de Deus, nós encomendamos essas almas a Deus, né? E o Espírito Santo começa a trabalhar nessa vida, como trabalhou na minha vida, trabalhou na vida de cada um, né? Eu mesmo, eu não aceitava coisas do Evangelho, não aceitava essa coisa de ser crente, eu isso para mim era coisa que eu não entendia. Por quê? Porque eu era carnal, né? Agora, a partir do momento que eu entreguei a minha vida ao Senhor, né? Eu cheguei diante de Deus e falei, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu te recebo como meu Salvador, eu te recebo como meu Senhor, né? Que o Senhor dê a mim o teu Espírito, me encha com o teu Espírito Santo, para que eu possa nascer de novo. E depois disso também, houve o outro passo, que eu não só entreguei a minha vida a Jesus, mas também eu desci as águas do batismo, né? Porque as águas do batismo, quando nós nos decidimos a nos batizar, é uma atitude nossa, é uma escolha nossa, cristão, que a partir daquele momento nós decidimos morrer para o mundo, né? E viver para Cristo. Então, muitas pessoas, até mesmo, elas não são mudadas por quê? Primeiro, porque não aceitam, né, Jesus no seu coração, não aceitam Jesus como seu Salvador, é uma dificuldade as pessoas, né, receberem, se sujeitarem a Deus. E a outra é, às vezes, a pessoa ela está tanto tempo na igreja e ainda não se decidiu, né, a morrer para o mundo, ou seja, descer as águas do batismo. Então, nós vemos que as pessoas que não têm o Espírito, elas não podem entender as coisas, né, que são do Espírito. E em 1 Coríntios 3, logo em seguida, aí, nós vemos o apóstolo Paulo falando a uma igreja espiritual, uma igreja de Coríntios, né, mas uma igreja que tinha um grande problema. Qual era o problema?
da igreja de Coríntios. É o problema da maioria das igrejas, né? Ou da maioria das pessoas. Então, o apóstolo Paulo diz aqui: irmãos, não pude falar como a pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podiam recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque, visto que campeia entre vós, né, todo tipo de inveja, né, e discórdias, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos, né? Pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? E quem é Apolo? Né? E quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais viestes a crer, e isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento, de forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. Amém? Então, é fácil você diagnosticar uma pessoa, como o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está falando de pessoas que conheciam a palavra de Deus, que estavam na igreja, mas que eles eram carnais. E não só carnais, eles eram infantis, crianças, né? E se você sabe como é duro, às vezes, você lidar com pessoas que não são maduras na fé, ou seja, nunca chega a um conhecimento, nunca chega a um crescimento. É sempre as mesmas coisinhas, e nós vemos, irmão, o quanto isso traz problemas, né, para dentro da igreja, para dentro da nossa vida. A nossa vida profissional, a nossa vida familiar, é uma pessoa que vive como aqui, vive na inveja, vive na discórdia, vive né, com essas coisinhas de criança, né? Essas coisinhas de criança. Quando você fala não com uma criança, a criança já fica, né? Já faz aquela cara. Quando você não faz a vontade de uma criança, ela deita no chão, ela grita, ela faz escândalo, e briga com esse, briga com aquele. Nós vimos aí aquela, até tá aí na mídia aí, aquele vídeo daquela menininha, né, das duas irmãzinhas, uma foi assoprar a vela e a outra soprou na frente dela, a mais velha foi lá, soprou na frente dela, e nós vimos ali que é uma coisa de criança. A outra já pegou no cabelo dela, né? A outra fez assim, né? Então isso são coisas de criança. E nós vemos hoje pessoas adultas, pessoas que estão na igreja, mas vivem como criança. A vida inteira, como um pastor, o pastor Ross sempre falava, uma pessoa que você sempre tem que ficar fazendo bilu-bilu, né? Sempre tem que pôr uma chupetinha na boca dele, sempre tem que estar carregando no colo, né? Uma pessoa criança, que vive brigando, né? Às vezes o maior problema do pastor na igreja não é pregar a palavra de Deus, não é lidar com as dificuldades que existem. Às vezes o maior problema de um pastor, de um líder, é ficar separando briga de cristãos, né? Separando briga de pessoas que infelizmente elas não cresceram, né? São carnais. E a gente não pode nem dizer que a pessoa é carnal, né? Porque senão ela vai ficar com raiva da gente, né? Que isso é comum de uma pessoa imatura, né? Como diz a Bíblia, né? Que nós devemos repreender o sábio, porque se nós repreendemos o sábio, nós vamos ter louvor dele. Ou seja, quando uma pessoa é sábia, você dá um conselho para ele vai falar, te agradecer. Mas quando você repreende um tolo, irmão, ele vai te odiar.
Então, infelizmente, hoje, o que mais existe dentro da igreja, ou porque muitas pessoas elas não crescem por causa disso. São pessoas que ainda são carnais, ou pior, são infantis, né? Vivem, né, nessa situação ou nesses padrões humanos, né? E aqui o apóstolo Paulo fala que ele tinha que dar leite para aquelas crianças, né? Ele não podia dar um alimento sólido. É difícil, né? Você, a todo momento, você chegar para uma pessoa, você querer dar algo mais profundo, né? Para que ela possa crescer, ensinar outras pessoas, para que ela possa, né? Formar outros discípulos, né? Mas quando você vê que aquela pessoa, irmão, ela não cresce, né? Você dá o leite, você tenta, e aquela pessoa vai viver sempre dependendo da tua mamadeira, sempre querendo bilu-bilu, 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 e assim vai, irmãos. Isso é terrível. E é isso que nós temos que lutar, né? Dentro da igreja. E o apóstolo Paulo fala o que havia naquela igreja. Ah, porque eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Ou seja, facções, divisões. Eu gosto daquele, eu não gosto daquele. Aquele ali eu concordo, aquilo ali eu não concordo, né? É falta de união, falta de visão, né? Falta de, como diz os policiais, né? Quando há uma briga, quando existe briga de marido e mulher, briga de vizinho, quando o povo sai mesmo no tapa, é, os policiais chamam isso de desinteligência, né? Ou seja, falta de inteligência. Infelizmente, as pessoas, porque não têm inteligência, vivem brigando. E quando, às vezes, a coisa fica tão terrível, né? Que ou sai da igreja, né? Porque não suporta o irmão, né? Como Abel e Caim, né? Um mata o outro ou fica longe, né? Como Jacó e Esaú. Mas só que um dia, irmão, nós vamos, se nós somos de Cristo, nós vamos ter que resolver nossos problemas, né? Porque lá no céu você não vai entrar, como diz aqui a palavra de Deus lá em Gálatas, né? Facção, divisão e tudo isso aí, aqueles que praticam essas coisas, eles não vão herdar o reino dos céus. E não sou eu que estou falando, é o próprio apóstolo Paulo. Amém? Então, fica essa palavra no teu coração, irmãos, né? Que a gente possa, como cristãos, como pessoas maduras, né? Que nós possamos sermos mais solução do que problemas, que nós possamos ser mais aqueles que cuidam de pessoas do que aqueles que são cuidados, né? Como é bom, né, que uma pessoa, quando você tem um filho, e aquele filho ele cresce, ele já consegue cuidar do irmãozinho menor, ele já consegue te ajudar. Como é bom você ver o crescimento, né, das pessoas, mas como é triste você ver e que você, por exemplo, você deixa seu filho mais um pouquinho maior, ele vai querer matar o outro que é menorzinho, porque infelizmente é assim que acontece. Então, que nós possamos, irmãos, de uma forma, né, madura, né, nós possamos pedir a Deus que nós sejamos realmente, né, nascidos, né, do Espírito, que a gente possa decidir ouvir a voz do Espírito, né, e a gente sabe o que é a vontade de Deus para nós. Eu sempre digo, a vontade de Deus para nós, todos nós conhecemos. Até uma criança, ela sabe discernir o bem do mal. Então eu sei que eu tenho que perdoar, tenho que perdoar. Eu sei que eu tenho que amar, eu tenho que amar, não preciso, né, mais ter essa lição. Eu tenho que compreender, tenho que compreender, né? Eu tenho que conviver, tenho que conviver. Eu tenho que suportar, tenho que suportar, né? A Bíblia fala sobre isso, que nós devemos suportar uns aos outros, suportar aqueles que são fracos na fé. O problema é que aqueles que são fortes, às vezes, eles não suportam ninguém, né? Ou pior, se tornam insuportáveis, né? Porque a pior coisa que tem é uma pessoa insuportável, né?
Aquela pessoa que infelizmente é o dono da verdade, ele sempre está certo. Então, chega um ponto que a pessoa fica intragável, né? Então, nós temos que ser maduros, né? Como a palavra de Deus diz, nós paramos de ser crianças, nós possamos ser pessoas espirituais e andar segundo a vontade do Espírito. Amém? Que a gente possa crucificar a nossa carne cada dia, né? Como o apóstolo Paulo dizia, que ele a cada dia ele fustigava a sua carne, né? Para que a carne dele fizesse a vontade de Deus. Então, e muitas vezes as pessoas, em vez de fustigar a carne, às vezes alimentam cada vez mais, e alimenta o ódio, alimenta fofoca, tudo aquilo que nós falamos aqui, é ciúmes, é inveja, é contenda, é divisão, é imoralidade, é embriaguez e outras coisas que a gente, né, o apóstolo Paulo citou lá, que você ouviu. Amém, irmãos? Então vamos orar. Vamos orar. A irmã Cláudia está pedindo oração para os colegas afastados por Covid. Amém. Marina, Claudomir, Tatiane, José Luiz, Cleonice e Priscila. Amém, irmãos? Nós vamos orar por essas vidas, né? Graças a Deus. Ontem um irmão me perguntou como que estava aqui a situação do Covid. E eu falei, olha, irmãos, graças a Deus nós tivemos alguns casos aqui, mas ainda nós não perdemos nenhum para essa praga, para a honra e glória do Senhor, né, irmãos? Então, agora nós sabemos que ele disse que algumas pessoas, né, do ministério, algumas pessoas que ele conheceu já, infelizmente, essa doença maldita aí levou, né? Então, mas nós cremos que Deus é poderoso e nós vamos orar por essas vidas agora. Senhor, nosso Deus e Pai, nós oramos, ó Pai querido, pelos colegas, ó Pai, da irmã Cláudia. Pedimos, ó Pai, pela Marina, pelo Claudomir, pela Tatiane, pelo José Luiz, pela Cleonice e Priscila. Pai, nós não conhecemos essas vidas, mas eu creio, Senhor, que elas são importantes para Ti, são almas, Senhor, por qual Teu Filho deu a sua vida na cruz do Calvário. E é em nome dele, Pai, que eu peço a ele, Pai, por essas pessoas, e é pela fé dessa irmã, Pai, que pediu a oração, eu peço que o Senhor venha honrar a fé dela, que o Senhor venha ter misericórdia, Pai, dessas vidas, e dê a eles a oportunidade, Pai, de viver, que eles tenham a oportunidade de vencer essa doença maldita, Senhor. Pai querido, repreenda, Pai, todo mal. Nós repreendemos todo espírito de enfermidade dessas vidas, toda obra do diabo, Senhor, que veio para matar, para roubar e destruir essas vidas, Senhor. Tem misericórdia. Abençoe a todos que estão sofrendo por causa disso. Pai querido, que o Senhor nos dê, Pai, o mais rápido possível, Pai, uma solução para essa peste, para essa pandemia. E nós colocamos também a vida dos médicos, dos enfermeiros, aqueles que trabalham, Senhor, nessa área. E eu peço, Pai, que o Senhor venha guardar a nossa casa, a nossa família, os nossos amados, Senhor, os nossos idosos, Pai, aqueles que estão, Pai, nas casas, que estão muitas vezes, ó Pai, isolados, que o Senhor venha nos guardar desse vírus maldito, Senhor. Não permita que essa praga entre na nossa casa, na nossa vida. Nos livra, Pai, de todo mal, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Pai, abençoe o culto dessa noite. Abençoe, Pai, o almoço, Pai, de cada um nessa manhã. Que o Senhor possa nos estar dando, Pai, um domingo de paz, um domingo de alegria na Tua presença. Que nós possamos, Senhor, fazer a Tua vontade, Senhor, a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Fica na paz. Que Deus abençoe o teu almoço, né? E às 18 horas nós temos lá o nosso culto presencial.
Amém? E também transmitimos aí online. Um abraço a todos, fica na paz, em nome de Jesus. Amém? Tchau.